Boa noite. Mais uma vez estamos no áudio online, dando graças a Deus que temos essa possibilidade para que junto podemos nos edificar, ouvir a palavra de Deus, orar. Portanto, vamos abrir esse tempo em oração, pedindo a graça de Deus sobre nós. Fecha a porta também. Nosso Pai, nosso Deus, somos gratos ao Senhor por tudo o que fizeste por nós. Somos gratos pelo Jesus Cristo, mediante o qual nós temos paz contigo. Agradecemos por esse tempo, pela possibilidade de te cultuar, de olhar para a sua palavra, mesmo numa situação complexa em qual não podemos estar junto fisicamente. Pedimos que o Senhor seja gracioso para conosco nesse tempo, nos edificando, elevando o nosso espírito e a nossa mente para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos cantar um hino mais perto que quer estar, 116. Pode? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo vagando aqui na solidão, de noite a descansar, dormindo ao chão, em sonhos vou clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, minha alma cantará a ti, Senhor, Betel aqui verei por teu favor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, nos céus como Senhor irei morar, e então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Amém. Muito bem. Hoje foi um dia mais cansativo para mim, aliás, eu estou bastante cansado hoje. Mas é sempre bom estar na presença de Deus e renovar as nossas forças.
eu gostaria que nesse momento nós oremos ao Senhor pelo nosso país. Oremos para que Deus tenha misericórdia do nosso país, dos governantes políticos em suas decisões. Ainda estamos atravessando esse período complicado de muitos pontos de vista e não temos previsão de ser resolvido tão cedo. Portanto, vamos orar para que Deus tenha misericórdia do nosso país e das pessoas e de toda essa situação. Eu vou pedir a Jonatas que ele ore sobre isso. Senhor, meu Deus e Pai, aqui estamos em Tua presença, gratos porque, mesmo de modo online, o Senhor permite que sejamos juntos, gratos pelo Seu amor, pelo Seu cuidado para com a gente nesses tempos de pandemia e problemas na saúde pública. Obrigado porque o Senhor cuida da gente e supre as nossas necessidades. Eu te pedir que o Senhor abençoe, Pai, o nosso país com relação a esse vírus, que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos da nossa igreja, os protejam da mesma forma. Abençoe os governantes, que eles tenham a sabedoria vinda de Ti para tomar as decisões que melhor cabe à sociedade, meu Pai, que melhor a favoreça nesse quesito da saúde. E também econômico, meu Pai. Te peço que o Senhor abençoe os profissionais que estão à frente, todos os dias, combatendo essa doença diretamente, e abençoe também a família das pessoas que foram acometidas com esse vírus, meu Pai. Tanto da família quanto das próprias pessoas. Que o Senhor venha derramar bem sobre suas vidas e também cura, Pai. Daqueles que já partiram devido a esse vírus, que o Senhor console as suas famílias. Em nome do Teu Filho Jesus que eu te oro, te peço e agradeço pelo nosso dia de hoje. Amém. Amém. Vamos orar também pela Igreja de Deus, espalhada pela face da terra, que ela, junto com outros, passa por esse período e, com certeza, como pessoas, muito embora cristã também, enfrentamos os mesmos desafios, porém com atitudes diferentes, com as promessas de Deus do nosso lado, mas ainda assim os desafios do emprego, do sustento, de saúde e outros desafios, eles permanecem. E além do mais, nós temos desafios como igreja de seguir com a missão de Cristo num momento de fato mais oportuno ainda, onde o mundo está sensibilizado para o Evangelho e cabe a nós aproveitar esse momento, que Deus nos dá sabedoria e possibilidade para isso. Vamos orar pela igreja em geral, pelos seus líderes, pelas suas atividades e que Deus tenha misericórdia de nós. Nosso Pai, nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor por escolher a sua igreja, para que nela manifestaste o seu amor e através dela a proclamação do Evangelho. Peço que o Senhor abençoe a sua igreja espalhada pela face da terra em todas as suas necessidades. Abençoe seu povo que também passa por os mesmos desafios como os demais. Abençoe aqueles que enfrentam desemprego, que o Senhor seja gracioso para com eles, para que, além de confiar no Senhor, que eles possam achar um meio de sustento. Abençoe aqueles que enfrentam problemas de saúde, que o Senhor lhes conceda a recuperação da sua saúde. Abençoe aqueles que são enlutados, aqueles que perderam a perca de alguém da família. Que o Senhor os conforte os seus corações. Que o Senhor seja misericordioso com seus líderes, para que eles mantenham uma visão saudável do seu reino e da proclamação do Evangelho. Abençoe as igrejas para que elas abram os olhos para ver a emergência da pregação do Evangelho e investir em missões como uma prioridade, apesar da crise financeira. Que o Senhor seja gracioso com seus missionários, fortalecendo o seu espírito e sendo com eles nos trabalhos que eles estão desenvolvendo. Que o Senhor dê ousadia ao seu povo em pregar o seu Evangelho de uma forma ou de outra, trazendo assim muitos outros à conversão. Que o Senhor abençoe as igrejas com sabedoria nas decisões que devem tomar quando retornarão e enquanto não retornam. Que o Senhor seja conosco em todos os aspectos como igreja e pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Meus amados, eu gostaria que abrisse sua Bíblia junto comigo em
Atos de Apóstolos, capítulo 19, de onde nós vamos ler a partir de versículo 1, que é de fato o texto que nós lemos e debatemos em cima dele no domingo. Atos capítulo 19, de versículo 21 em diante. Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministraram, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ouvires chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artifaces, convocando-o juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabes que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adora. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam: Grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Ganho e Aristóco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também Aciarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia cairá em confusão, e na sua maioria parte nem sabia por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do Júpiter? Ora, não podendo isso ser contrariado, convém que vos mantenham calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrilégios, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os seus artifaces que o acompanham têm alguma coisa ou queixa contra alguém, que a audiência se procônsules, que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E, havendo dito isso, dissolveu a Assembleia. Amém. De novo, uma grande mudança na vida do apóstolo Paulo e seu ministério. E ele entende que seu ministério em Éfeso estava chegando ao fim, concluiu esse círculo. Ele entenda que se cumpriu aquilo que precisava ser cumprido, um ministério extenso, mais extenso de que qualquer outro lugar que Paulo fora até então. Ministério de 2 anos de ensino, de discipulado, de treinamento, de preparo, aonde muitos líderes saíram e se transformaram em pastores e evangelistas em toda a Ásia. E cumpriu essas coisas, há uma grande mudança no seu ministério. Ele quer voltar de novo a Jerusalém, visitando aqueles que já cria em Macedônia e Acaia, mas de fato ele depois disso estava com a intenção de ir na Roma. E por outros escritos até do apóstolo Paulo nós
sabemos que o intuito dele de ir na Roma era para que, de fato, além de conhecer a igreja e encorajar essa igreja, mostrar seus planos de ir dali para frente para Espanha e usar a igreja de Roma como mantenedora, como plataforma para ele ir adiante. E ele faz, de certa forma, conhecido isso em a Epístola de Romanos. Então veja que há um grande movimento que é envolvido aí. Nós sabemos que Paulo, ao ir ao Jerusalém, de fato ele acaba preso lá e ele acaba chegando em Roma, mas não da maneira que ele estava esperando. Então, Paulo cumpre com seu ministério e falamos nós que isso é importante. Cumprir aquilo que nós entendemos que Deus nos dá e não desistir, não sair antes de considerar cumprido. E cumprido o ministério não significa fazer tudo que é para fazer num trabalho de modo geral, não significa que é fazer tudo que necessita, mas fazer aquilo que Deus colocou você fazer naquele lugar. Porque existem muitos detalhes no ministério que Deus deu a outras pessoas fazerem. Como Paulo mesmo diz sobre o trabalho de Coríntios. Um aguou, outro semeou, outro plantou. Em outras palavras, foram várias pessoas usadas por Deus nesse processo de plantação da igreja. Mas nós devemos entender qual é o nosso papel dentro do ministério e cumprir esse papel. O grande problema é que quando nós não entendemos isso, seja a gente vai além e fica com um fardo muito grande, estressando por querer cumprir metas que de repente não necessariamente faz parte do nosso ministério, ou vai abaixo disso, sai antes, ou fica frustrado que as coisas não acontecem da maneira que nós queremos e saímos antes de concluir o processo que Deus quer. Então é preciso que nós atentamos para isso. Mas depois que Paulo considera que cumpriu, ele entende que ele tem que voltar sempre à base. É importante, meus amados, em ter um ponto de referência onde a gente sempre pode voltar e ser revigorado, ser encorajado, ser edificado, de você sempre poder ser avaliado, avaliar as coisas. Você tem que ter um ponto de contato, um ponto de volta para que de lá parte de novo. E me parece que de certa forma Jerusalém era um ponto deste, de fato era também o lugar onde o colegiado apostólico estava reunido, então creio que isso também tinha um peso considerável. Mas Paulo também mostra em seu caráter o desejo de visitar, de manter contato, sempre ficar atento quanto à vida dos discípulos, daqueles que creram por lugares que ele passou. E aí ele menciona Macedônia e Acaia. É importante, meus amados, não somente a conversão das pessoas, mas acompanhar a vida dessas pessoas e de vez em quando ver se eles estão bem, se eles andam na fé e assim por diante. Então essas são características que são importantes delas como cristão, mas mais ainda como líderes. E depois Paulo vê também um ponto estratégico de evangelismo em ir para Roma e de lá ir para a Espanha. Roma era a capital do império até então, havia uma igreja lá e Paulo se vê responsável de ouvir essa notícia, visitar os irmãos e ver se eles entendem o evangelho da maneira correta, e tanto que ele escreve uma carta relatando o evangelho em sua complexidade, e também porque Paulo vê neles futuros colaboradores. E aí falamos nós que é importante ser estratégicos, visar centros de onde o evangelho pode partir, mas ao mesmo tempo é importante quando percebemos que alguém dá provas de fé, ir atrás e investir. Mas a versículo 22, Paulo envia 2 dos seus discípulos, Timóteo e Erasto, para a Macedônia, na frente dele, e ele permanece ainda na Ásia. Então, embora ele queria ir para Jerusalém, por algum motivo ele tarda mais na Ásia e envia adiante, preparando o caminho Timóteo e Erasto. Veja como
Timóteo, que outrora era um discípulo, que Paulo levou com ele para treinar. Erasto, pensamos a mesma coisa, que foi um dos que ele treinou aqui em Éfeso. Como Paulo colabora mais tarde com esses homens. E falamos nós que muitas vezes os pastores, eles são sozinhos os ministérios deles, primeiro porque não treina ninguém, segundo por a incapacidade de colaborar com as pessoas, colaborar com aquele que você mesmo treina. E aliás, nós precisamos treinar para que podemos se trabalhar junto, não é só para treinar em si, tem que ter essa ideia de colaboração. Assim como Jesus, de fato, ele treinou seus discípulos para que mais tarde não somente trabalhasse junto com eles, como entregasse o ministério nas mãos deles. Então nós não podemos olhar para as pessoas como uma competição, como futuros rivais, porque nós não estamos numa rivalidade, numa competição de quem é melhor, de quem tem a igreja melhor, quem ganha mais. E estamos de fato servindo ao reino. E essa visão deve prevalecer na vida dos obreiros. Depois disso, depois de fazer conhecidos seus planos, acontece um episódio engraçado, e engraçado num sentido que era fácil, mas engraçado porque ele acontece de certa forma meio que no fim da estadia de Paulo em Éfeso, né? O que a gente percebe que isso se dá quase no fim, e por questões econômicas, essa perseguição contra o Paulo se levanta por questões de dinheiro e não por religião em si. Embora a religião ela é usada, mas a gente vê como a própria religião por parte dos acusadores de Paulo era uma maneira de lucro, não era só questão religiosa. Infelizmente, a questão religiosa para muitos é só uma questão de lucro. E esses criam problema para os verdadeiros religiosos. E nesse caso, aí se levanta Dimitri com seus colegas e cria tudo aquele tumulto, tentando de alguma forma prejudicar o Paulo e assim beneficiar o negócio deles. Mas quando eles fazem isso, perceba que eles não somente vai contra Paulo, mas eles tentam criar confusão na cidade, fazer alarde, fazer como as pessoas se manifestam, dando assim a impressão de seriosidade do assunto e da necessidade de ser tratado. E aqui é um fator interessante, que eu não quero insistir muito nele, já falamos no domingo, da facilidade do povo em geral ser manipulado, de ele ser levado, de ele gostar de fato, militar por algo, mas nem sempre ele sabe pelo que está militando. E a facilidade de ser conduzido por um grupo que tem certos interesses, e como é fácil as pessoas comprar a ideia, mas sem muita profundidade. É tanto que aqui disse que uns gritaram de uma forma, outros gritaram de outra. Na verdade, a Assembleia caíra em confusão. Em maior parte, nem eles sabiam por que estejam lá. Então era uma grande parte. E aliás, a maioria não sabia. Quer dizer, quem sabia de alguma coisa era a minoria. Então a proporção era exatamente oposto quanto à seriosidade do assunto. A impressão era outra, mas a realidade era que muitos não sabiam nem por que estão lá. Então a gente não pode calcular as coisas. Se hoje se tenta calcular as coisas se olhando o tamanho, o número das pessoas. Mas a verdade é que quantos daqueles que manifestam, seja de um lado ou do outro, eles sabem por que eles estejam lá. E é preciso que você, como cidadão, tome cuidado em seguir multidões, seguir agitações. Muitas vezes você pode apenas servir de massa para um grupo de interesse e você nem sabe por que está lá, ou pensa que está por uma coisa, mas na verdade é somente usado. Então, como cristão, a gente deve ter mais cautela em manifestações e mais ainda, meus amados, que de modo geral nós não temos todas as informações, nós não sabemos exatamente de tudo, para que nós podemos emitir julgamentos mais objetivos quanto àquilo que acontece. E a nossa mídia é bastante corrupta, as informações nem sempre são, vamos dizer, precisas, então há uma dificuldade tremenda com esse tipo de informação na mão para você poder tomar partido de um lado ou de outro.
E então esse tumulto é feito, nada parece que está dando certo, até que o escrivão da cidade ele toma na frente e ele tem uma palavra muito sábia. E ele primeiro percebe o que está acontecendo. Ele compreendia sobre pessoas. Ele percebeu que havia da fato interesses de um certo homem e seu grupo. E primeiro ele deixa claro publicamente isso, ele desmascara isso, diz, olha, se Demétrio e seus amigos têm alguma coisa para reclamar, que eles vá no procônsul, que ele vá se queixar à audiência se eles podem resolver isso. Não precisa você estar aqui, não precisa desse tumulto. Eles têm alguma coisa, vocês não. Então é um homem sábio que percebe claramente o que estava acontecendo lá. Se tem outra coisa, existe uma assembleia regular. Em outras palavras, nenhuma nem outra. O que estamos fazendo aqui, aliás, corre perigo de ser sedição, de ser irregular, e aí podemos incorrer em problemas com romanos, porque jamais podemos justificar essa bagunça. E com essa palavra, basicamente todo mundo vai para casa. E Paulo é isento de qualquer julgamento, parece que tudo se acalma, tudo para. E aí, meus amados, a gente percebe a importância de homens de sabedoria, homens que entendem os tempos, compreende as pessoas, entende o que se passa e sabe se colocar no meio, sabe dirigir de tal forma de apaziguar. Não nos diz as Escrituras que esse homem era cristão ou não, era discípulo ou não, mas diz que era escrivão da cidade e que ele teve o respeito dos outros em comparação com Alexandre, que era judeu, e quando ele tentou falar alguma coisa, eles gritaram por 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. Mas tem um outro fator que me escapou e não queria escapá-lo de novo, que Paulo era uma pessoa, no entanto, bem vista até pelas autoridades da cidade. Então deixa muito claro que Paulo foi muito respeitoso em sua proclamação do Evangelho em Éfeso e ganhou, vamos dizer, o agrado, o ânimo e a amizade dos efésios. Aqui diz que também as ciarcas, versículo 31, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse no templo. E isso se trata de autoridade, certas autoridades do Estado. E diz que eram amigos do Paulo. Não disse necessariamente que era discípulos, mas disse que eram amigos. O que dá a entender que Paulo desenvolveu uma boa relação até com aqueles que não eram cristãos e que eram autoridade da cidade. Então Paulo jamais fez bagunça na cidade. E então ele... veja como nesse caso o bom testemunho, a maneira do Paulo se relacionar e pregar o Evangelho foi uma maneira respeitosa em todos os seus sentidos. E isso deve nos falar muito quanto ao nosso trato com as autoridades, quanto à maneira que nós evangelizamos, respeitando, no entanto, a cultura, respeitando, no entanto, o ambiente onde nós estamos e as demais coisas. Então, creio eu que essas são lições preciosas que devem encorajar a nossa vida e nos levar a pregar o Evangelho com alegria, sabendo que as oposições, sim, elas estão por vir, mas ainda quando existem grandes mudanças de ministério, há de fato outras coisas que vêm acontecendo que às vezes aparenta como inimizades, como dificuldades, mas é preciso que sabemos como tratar isso e não nos deixar influenciados, no entanto, por isso. Paulo seguiu com o seu caminho e tudo mais, mas é preciso ter sabedoria como que nós enfrentamos isso. E a nossa igreja, ela está perto de mudanças, ela esteve perto de ano passado, ao longo do tempo sofreu mudanças, mas aprove a Deus que até agora Deus nos deu a graça de passar bem por tudo isso e espero e vejo que dessa vez vai ser da mesma forma. Encorajo dessa forma os membros da igreja a continuar orando pelas mudanças que os irmãos sabem que são propostas. A situação de hoje leva a um adiantamento dos planos e creio que alguns sejam alegres com isso, mas vamos orar, vamos continuar orando e dando graças a Deus por tudo. Amém?
Muito bem, se alguns dos irmãos têm algum agradecimento, pode orar em casa. Eu tenho algum agradecimento. Hoje nós precisamos ir de novo em João Pessoa. Ontem fomos para fazer o teste do Covid-19, Carol mais exato, para ver se ela teve. Ela não está com sintoma em nada, então não se preocupe, não é por isso, mas para ver se ela tem e, portanto, se desenvolveu anticorpos, se a cista é mais tranquila para a cirurgia que ela está fazendo. E deu inconclusivo ontem, precisou voltar hoje, e hoje o resultado saiu e deu positivo. O que dizer com isso? Que sim, ela teve Covid-19 há um mês atrás, quando nós suspectamos disso, 40 dias atrás mais ou menos. Graças a Deus ela foi recuperada, curada, está bem. E isso a deixa mais livre para a cirurgia. E damos graças a Deus que, muito embora o governo não abriu mão de abrir cirurgia de 6 horas, no entanto o médico deu uma solução de fazer 2 cirurgias e de certa forma parece que é uma ideia até melhor. Vai ser sexta-feira, se não próxima semana. Então eu acredito que talvez, eu não fui agora em casa, talvez Carlos já recebeu alguma mensagem para confirmar se a cirurgia vai ser sexta-feira mesmo. Então, irmãos, continue por isso, damos graças a Deus que até então as coisas estão indo bem. Ore nós também, para Deus nos preparar. Mas meu agradecimento foi em relação ao teste. Parece um pouco estranho agradecer que deu positivo, mas nesse caso é uma notícia boa, porque mostrou que tem anticorpos, fui curada disso, não há problema, então não há risco para a cirurgia. Então, nesse caso, estamos dando graças a Deus. Muito bem, creio que tem muitos outros motivos, portanto, você pode orar junto comigo e agradecer a Deus por tudo que Ele fez por você. Nosso Pai, nosso Deus, somos gratos pelos seus feitos na vida dos seus servos. Somos gratos pela sua graça que a manifestaste em todo o tempo. Pai, te damos graças também pela Carol, que teve Covid-19, e aprove a Ti que ela não teve complicações maiores. O Senhor a curou e hoje está bem e possa se alegrar de continuar em frente com a cirurgia que está proposta. Nós te damos graças pela sua proteção em relação a toda a família e aos demais. E pedimos que o Senhor continue sendo gracioso conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém.